Sabe, programar um data logger da Kimball Scientific, à primeira vista, pode até parecer uma coisa de outro mundo, né? Mas a verdade é que tudo se resume a uma receita bem simples. Vamos desmistificar esse processo juntos. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso mapa. A gente começa com o que eu chamo de a receita do data logger. Depois a gente olha os 3 ingredientes principais, vê um exemplo prático medindo chuva, entende como sair do código para a coleta de dados e, por fim, como tudo isso vira um modelo universal. Primeiro de tudo, vamos enquadrar o desafio. Pensa no data logger como um chefe de cozinha super talentoso. Ele tem todos os utensílios, sabe todas as técnicas, mas ele precisa de uma receita. Uma receita clara, dizendo o que fazer. A nossa missão é exatamente essa: escrever essa receita. E a pergunta de $1 milhão é essa: como é que a gente escreve essa tal receita que vai dizer para o data logger como medir o mundo lá fora? A resposta, olha, é bem mais simples do que parece. Existe uma estrutura básica que se repete sempre, quase como uma receita de bolo mesmo. E, como toda boa receita, a nossa também tem aqueles ingredientes essenciais, sabe? No nosso caso, na programação de um data logger, não importa o quão complexo seja o programa, ele sempre vai ser construído a partir de 3 ingredientes-chave. E aqui está o pulo do gato. É tudo sobre simplicidade. O processo todo se resume a estes 3 pilares. Primeiro, dar nome para as coisas que a gente vai medir. Segundo, decidir como a gente vai salvar esses dados. E terceiro, escrever o passo a passo da medição. Só isso. O primeiro pilar, então, é a declaração de variáveis. É basicamente a lista de ingredientes. É aqui que a gente dá um nome para cada medição que vai ser feita, tipo chuva ou temperatura. Isso deixa tudo organizado, sabe? Fica fácil de achar a informação depois. Beleza. Segundo pilar, a tabela de saída. Aqui é como se a gente decidisse a apresentação do prato. Os dados vão ser salvos como? Uma média a cada hora, o total de chuva do dia inteiro. É aqui que a gente define isso. E por último, mas não menos importante, o programa principal. Esse aqui é o coração da receita, o modo de preparo. É aqui que a mágica acontece. São os comandos específicos que dizem para o sensor exatamente o que medir, quando medir e com que frequência. Ok, teoria é bom, mas vamos para a prática. Vamos deixar isso bem concreto com um exemplo do mundo real. Programar um sensor de chuva, um pluviômetro. E olha só que legal. Aqui dá para ver perfeitamente como aqueles 3 pilares viram código de verdade. A gente declara a variável chuva, depois configura uma tabela de saída para salvar o total a cada 10 minutos, e no programa principal, a gente usa a instrução pulse count para contar os pulsos do sensor. Simples assim. Um detalhe importante. Dentro do programa principal, tudo acontece dentro de um loop chamado scan. É ele que fica rodando sem parar, dizendo para o data logger de quanto em quanto tempo ele tem que ler o sensor. Agora, atenção aqui, porque este é um ponto importantíssimo. Existe uma diferença fundamental entre o intervalo de leitura, o scan, e o intervalo de saída, o data table. Pensa assim, uma coisa é ler o sensor a cada segundo. Isso é rápido. Outra coisa é salvar o dado processado, tipo o total de chuva, só a cada 10 minutos. Entender essa diferença é o segredo para gerenciar os dados de forma eficiente. É exatamente isso. Uma coisa é ler e processar, que acontece o tempo todo, em alta frequência. Outra coisa, bem diferente, é salvar e armazenar o resultado final, o que acontece com menos frequência. Ok, a receita está escrita. Agora só faltam os últimos passos para mandar essas instruções para a cozinha, ou seja, para o data logger, e finalmente começar a coletar os dados. O fluxo de trabalho é super direto. Primeiro, a gente escreve o código no editor. Depois, compila o programa, para ter certeza que não tem nenhum erro. E, por fim, envia para o data logger. E essa parte de compilar, pense nela como um corretor ortográfico super inteligente para o seu código. Ele vai pegar qualquer erro de digitação, ou até um erro mais bobo, como usar uma vírgula em vez de um ponto no número decimal, e vai avisar exatamente onde está o problema antes de enviar o programa. É uma mão na roda. Certo, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos ver como essa estrutura de 3 pilares se transforma, na verdade, num modelo universal que funciona para qualquer tipo de sensor. Então, para a gente resumir o que é mais importante aqui. Primeiro, todo o programa CR Basic segue essa estrutura de 3 pilares. Segundo, o segredo é sempre diferenciar a leitura rápida do salvamento mais lento. E terceiro, o fluxo é sempre esse: declarar, instruir e salvar.
E o mais legal é que esse esqueleto funciona para qualquer sensor, seja um anemômetro para medir vento ou um piranômetro para medir radiação solar. E no final das contas, quando essa receita fica clara na nossa cabeça, o jogo vira. A pergunta deixa de ser como a gente vai medir e passa a ser o que a gente quer medir. Porque a partir daqui as possibilidades são praticamente infinitas.